Provérbios capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia suas palavras conserva sua vida, mas os que falam demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. Uns se dizem ricos, sem terem nada, outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Nessa continuação, a série de vídeos sobre provérbios, nós temos a plena diferença de uma vida sábia com uma vida insensata. Aqui vai falar que o filho que ouve a instrução do seu pai é um filho sábio, mas aquele que é zombador não dá ouvido à repreensão. O zombador escarnece da sabedoria. O zombador é aquele que ironiza o direcionamento divino que está contido nos conselhos paternos, nos conselhos daqueles que nos amam a bem, que nos querem bem. Por isso que é necessário nós darmos ouvido à repreensão, ainda que não seja confortável, ainda que não seja favorável a princípio para nós, porque certamente a repreensão, no caminho da repreensão da disciplina, está a sabedoria e nela nós temos a vida. O fruto de cada um, nós comemos o bem, nós comemos o fruto daquilo que nós falamos, porque a primeira pessoa que ouve o que nós falamos somos nós mesmos. Por isso que é tão importante nós termos cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós proferimos com as palavras. Porque de uma boca, de uma só fonte, o próprio autor Tiago vai falar no Novo Testamento, que de uma só fonte não pode proceder uma água doce ou uma água salgada, amarga. Nós precisamos falar coisas boas, coisas que vão edificar a nós mesmos e aos outros que serão influenciados pelas nossas falas, pelas nossas palavras. Aquele que vigia as palavras vai conservar a vida, porque a vida está no poder, a vida e a morte estão no poder da palavra. Por isso que é tão necessário nós tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos, porque aquele que fala demais arruína a si mesmo. Aquele que se expõe de forma sem prudência, sem inteligência, sabedoria, tantas vezes nós vemos isso nas redes sociais, vai acabar se arruinando, porque não tem a inteligência de se falar na hora certa, de falar a quantidade na medida certa para as pessoas corretas, que não vão trazer ruína para ela. Aquele que é preguiçoso vai desejar, mas nada vai ter, porque o preguiçoso é aquele que tem a necessidade de descansar sem estar cansado. É aquele que tem vários e vários sonhos, mas que não corre atrás, que não tem objetivos claros e definidos e que, por sua vez, não vai ser capaz de cumprir aquilo que ele deseja para sua vida, porque ele não vai fazer nada. Mas aquele que deseja, que se esforça para realizar aquilo que deseja, vai ser atendido, porque ele tem um plano definido na sua vida e vai seguir em frente para buscá-lo, para concretizar. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. Aqui nós vemos que o justo vai odiar, vai repudiar aquilo que é contrário à justiça, ao passo que o ímpio traz vergonha e desonra. O ímpio vai causar essa consequência em sua vida de impiedade e desonra para si mesmo e para os outros também. A justiça guarda aquele que anda em integridade. Quando nós cumprimos os princípios, nós somos protegidos por eles. Vocês se lembram disso? Mas a maldade subverte o pecador. Aquele que quebra princípios vai acabar sendo exposto, correndo os riscos de uma vida que é insensata, uma vida tola. Aqueles que isso é um versículo muito atual, não é mesmo? Uns se dizem tolos, ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, tendo muita riqueza. Muitas pessoas tentam se passar por ricos, são dublês de rico, e aí tentam comprar coisas caras para se mostrar para pessoas que não estão nem aí para elas, para tentar mostrar que são ricas. Mas enquanto os verdadeiros ricos, aqueles que realmente têm dinheiro, que têm um patrimônio, algo a ser prosperado, elas não querem se mostrar, elas só querem prosperar e transbordar também na vida dos outros. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem a ajunta pelo trabalho, eis-se a vê aumentar. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é a árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que tem um mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. Aqui nós temos a luz dos justos brilhando intensamente.
Ela que acaba sendo, a cada dia mais, brilhando como um dia perfeito, como já tinha sido lido em Provérbios 4:18. E aqui nós vemos que nem mesmo os ímpios serão capazes de apagar a luz dos ímpios, do justo. Porque quando nós temos luz em nós mesmos, quando nós praticamos atos de justiça, quando nós cumprimos os princípios que Deus tem para nós, quando nós vivemos a vida de Deus, quando nós expressamos a nossa intimidade com o Senhor, então nós não somos capazes de sermos apagados. Ainda que os ímpios tentem apagar a nós, mas nós somos destacados por estarmos cumprindo a princípios e vivendo uma vida sábia. Da soberba só resulta discórdia, mas a sabedoria está aos que se aconselham. Mais uma vez, nós vemos aqui que a sabedoria é a fonte de conselhos sábios. Contudo, aqueles que ensoberbecem se fecham à porta da sabedoria que está obtida nos conselhos. Por isso que é tão necessário nós buscarmos direcionamento, buscarmos pessoas experientes que venham a nos colocar no caminho certo, nos disciplinar, nos alinhar, para que nós saiamos do lugar de soberba e entremos no lugar de humildade, ouvindo a esses conselhos. No versículo 11 tem um princípio que é muito atual também. Na verdade, todos os princípios de Provérbios são importantes e essenciais, porque são princípios clássicos que permanecem no comportamento humano, independentemente da passagem do tempo. Aqui vai falar que a riqueza obtida com facilidade não vai permanecer, na verdade, ela vai diminuir. E aquela que é aumentada ao juntar pelo trabalho, então sim, ela irá ser expandida. E nós vemos várias expressões desse exemplo com as pessoas que ganham na loteria e acabam sendo diminuindo seu patrimônio, porque não são capazes de gerenciar o seu patrimônio. E quando a pessoa vai juntando de pouco em pouco, quando ela tem a sabedoria para conquistar, para investir, para administrar e para gastar bem seu dinheiro, certamente ela vai enriquecer e vai ser melhor do que alguém que acaba enriquecendo de uma hora para outra e perdendo seu patrimônio. A esperança adiada faz adoecer o coração. O desejo cumprido é a árvore de vida. Quantas vezes, não é mesmo, nós alimentamos em nosso coração uma esperança, algo futuro, mas que não é concretizado. Esse é o perigo de nós termos a felicidade externa a nós, de nós condicionarmos a nossa alegria em algo que é fora, sendo que nossa alegria precisa estar dentro de nós e precisa estar como fonte da nossa intimidade com Deus. Somente Deus não muda, nele não há ação de variação. Então, quando nós temos a nossa esperança nele, nós não teremos a nossa esperança adiada e nós não teremos o nosso coração adoecido, porque nós não teremos essa esperança não cumprida quando nós colocamos todo o nosso desejo em Deus. O desejo cumprido é a árvore de vida. É tão bom quando nós temos um desejo cumprido, não é mesmo? Por isso que é tão importante nós principalmente buscarmos a presença de Deus, porque ela não vai nos abalar, não vai nos deixar desamparados. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que tem um mandamento será recompensado. Isso é muito verdade. Quando nós fechamos nossos ouvidos para aquilo que a palavra nos diz, nós estamos nos fechando para o mandamento, nós estamos nos fechando para os princípios. E isso nós vamos ser cobrados, teremos várias consequências de nos fecharmos para essa vida prática, para a vida sábia que nós temos. Nós temos a oportunidade de viver. O ensino do sábio é fonte de vida para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia seu filho, quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Nós entendemos aqui então que o ensino do sábio, a sabedoria, a virtude que está em alguém conectado com Deus, com a espiritualidade, existe a fonte da vida, existe aquilo que traz vida às pessoas. E isso nos livra da morte, nos livra dos caminhos que estão afastados, separados de Deus, que é a vida em pessoa, que é a fonte de toda a vida para a gente. Aquele que é prudente, que age com prudência, tem o entendimento em si mesmo, age com conhecimento. Mas o tolo, uma hora ou outra vai espalhar sua tolice, uma hora ou outra vai espalhar sua insensatez. Por isso que é tão importante nós
nos atentarmos não muito àquilo que as pessoas falam, mas muito mais àquilo que elas fazem, porque as ações expressam aquilo que está no nosso coração. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Aqui Salomão vai rememorar os mensageiros, as pessoas que percorriam várias distâncias na época para trazer uma mensagem, em um momento que não existia mídias sociais, não existia WhatsApp, ligação. Então o mensageiro fiel era capaz de trazer cura. O embaixador, aquele que representa alguém, trazia cura. Mas aquele que era perverso se precipitava no mal. Isso é um princípio para a gente, ainda que nós não tenhamos mais o mensageiro da época. Mas quando nós cumprimos a nossa responsabilidade, nosso dever, com justiça, com integridade, com fidelidade, então nós traremos cura para as pessoas. Mas quando nós não fazemos isso da forma certa, nós trazemos doença, nós trazemos o caminho que precipita no mal. Nós ainda podemos falar muitas coisas. No versículo 20 vai falar que aquele que anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E isso é uma verdade, que nós falamos que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. E isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Quais são as pessoas que mais têm influência em você? Não necessariamente as pessoas que você tenha a convivência diária, mas pode ser as pessoas que você segue no Instagram, no YouTube. Essas pessoas também vão determinar, de certa forma, com as suas ações, com o seu modelo de vida. Por isso que é necessário nós modelarmos as pessoas que nós temos algo a buscar com elas, algo que nós queremos aprender com elas. E quando nós andamos com essas pessoas sábias, nós nos tornamos sábios, mas aqueles que são companheiros dos tolos acabarão em um caminho de morte. Nós ainda podemos falar sobre o legado, a herança dos justos. Aqueles que são justos vão trazer uma lembrança boa para os seus filhos, para os seus descendentes. Mas aqueles que não cumprem princípios, aqueles que vivem de forma desonesta, de forma sem ser com integridade, de uma forma injusta, então certamente essa pessoa não terá uma lembrança positiva e favorável com seus parentes. No capítulo 14 nós temos: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Na boca do tolo está a vara para sua própria soberba, mas os lábios dos sábios o protegerão. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa despeja mentiras. O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Fuja da presença do insensato, porque nele você não encontrará palavras do conhecimento. A sabedoria da vida prática é contida no cotidiano. Isso é o que nós podemos ver no versículo 1. A mulher sábia vai edificar a sua casa, mas aquela que é insensata o destrói com suas próprias mãos. Aquela mulher que tem a sua intimidade com Deus, com a sabedoria em pessoa, ela vai ser capaz de gerenciar a sua família, de gerenciar a sua casa da forma certa. Mas aquela que não tem esse contato com Deus, vai acabar destruindo seu lar com suas próprias mãos. Esse é o poder que a mulher tem, a figura materna possui. O poder de vida ou o poder de morte. Isso contido em uma vida de princípios ou não, ou de desalinhamento a esses princípios milenares. Aquele que anda com retidão teme o Senhor, mas aquele que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Mais uma vez, nós entendemos que a sabedoria está no temor ao Senhor, e a retidão aqui tem a ver com isso, com seguir princípios que estão contidos na palavra de Deus, nas Escrituras, para que assim nós não sejamos desprezados como aqueles que andam em caminhos tortuosos. Na boca do tolo está a vara para sua própria soberba, ou seja, o tolo vai expressar a sua própria tolice, e ele vai ser condenado pela sua própria insensatez. Aquele que é tolo vai expressar uma hora ou outra a sua tolice. E essa tolice vai ser aquilo que vai ser uma forma de condená-lo, de puni-lo uma hora ou outra. Os lábios do sábio os protegerão. O sábio é protegido com a sabedoria que ele contém, porque ele é capaz de trazer sabedoria e de expressar uma vida sábia, de expressar os princípios e mandamentos. Aqui nós temos mais um conselho para a vida prática. Quando nós temos ferramentas corretas, nós prosperamos. Isso é o que fala aqui no versículo 4. Quando não há bois, o celeiro fica vazio, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Ou seja, a importância de nós termos as ferramentas certas, de nós termos os recursos necessários para cumprirmos nossos objetivos. Se nós, como os agricultores, do versículo 4, não tivermos bois para ararmos a terra, então nosso celeiro vai ficar vazio, porque nós não iremos colher nada. Essa é a importância de termos sabedoria, prudência, para termos as ferramentas corretas para os nossos objetivos.
O zombador procura sabedoria e não a encontra, mas o sábio adquire o conhecimento com facilidade. Aqui nós temos o contraste entre o sábio e o zombador. O zombador não vai encontrar a sabedoria porque ele não busca ela de forma correta, com todo o seu coração. Na verdade, ele busca só para ensoberbecer, apenas para orgulho e vaidade. Mas aquele que é sábio vai adquirir o conhecimento com facilidade porque ele busca a sabedoria não apenas para benefício próprio, mas também para beneficiar aqueles que estão ao seu redor. Nós somos alertados por Salomão para fugir da presença do insensato, porque nele nós não encontramos as palavras de conhecimento. Assim como aqueles que são companheiros dos insensatos vão se tornar insensatos, nós também precisamos fugir da companhia deles para que nós não sejamos influenciados pelo seu agir, pela sua forma de vida. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a insensatez dos tolos é enganadora. Ou seja, o prudente é capaz de discernir, de entender o seu caminho, de fazer decisões certas, de tomar decisões corretas, alinhadas com os princípios. Essa é a importância de termos a vida com prudência para entender o nosso caminho, de não sermos como os tolos que têm a sua insensatez que causa o engano e a perdição. Os insensatos somos do pecado, mas entre os retos a boa vontade. O coração conhece a própria amargura e da alegria que ele sente. Os estranhos não poderão participar. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. O ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Os ingênuos herdam a tolice, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Os maus se inclinarão diante dos bons, e os ímpios farão súplicas junto às portas do justo. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Por acaso não se afasta no caminho os que planejam mal, mas haverá amor e fidelidade para os que planejam bem. Em todo trabalho, aproveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Para os sábios, a riqueza é coroa, mas a tolice dos sensatos não passa de tolice. A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras é enganador. Quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Na multidão do povo está a glória do rei, mas da falta de povo está a ruína do príncipe. Quem tarda em irar-se é grande em entendimento, mas os que falsamente perde a calma faz um elogio à loucura. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra a Deus. O ímpio é derrubado pela sua maldade, mas o justo, até na morte, tem esperança. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior de todos logo se manifesta. A justiça é a glória da nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. O servo prudente recebe o favor do rei, mas o que causa vergonha é objeto do seu furor. Aqui Salomão continua trazendo seus ensinamentos a respeito de uma vida sábia, de uma vida correta, alinhada com princípios. E aqui no versículo 12 ele vai falar que para algumas pessoas existem caminhos que aparentemente dão vida, que são caminhos direitos, mas e no final eles trazem morte, porque esses são caminhos que não são discernidos com a pessoa sábia. Uma pessoa que tem um coração sábio, que conhece a Deus, é capaz de discernir os seus próprios caminhos, porque a sua consciência vai revelar aquilo que é certo ou errado a ser dito e feito. Por isso que é necessário nós termos o nosso contato diário com a palavra, com as escrituras, para que assim, quando nós tivermos alguma decisão a ser tomada, nós logo teremos a resposta certa, porque Deus em nós, que habita em nós, através do Espírito Santo, vai nos trazer na memória aquilo que nós lemos, aquilo que nós temos em contato diário com as escrituras, e assim nós temos uma vida mais sábia, mais correta. Eu poderia falar sobre cada versículo que foi lido aqui, mas infelizmente pelo tempo não vai ser possível, mas que nós possamos concluir esse vídeo lembrando ou apenas buscando, pelo menos buscando a cada dia mais uma vida mais sábia, buscando estar cada vez mais alinhado aos princípios, para que assim, quando nós discernimos nosso próprio caminho, nós não seremos abalados, nós não seremos perdidos ou confundidos, porque nós estamos fundamentando a nossa casa em uma sólida rocha, que são os ensinamentos das Escrituras. Para que você possa ser edificado com esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho das notificações, para que mais pessoas possam viver uma vida sábia e ter contato com esses princípios
milenares que estão disponíveis para nós.